Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Você gostaria de um investimento que para cada R$ 1 que você colocasse, você ganhasse R$ 44? Pois é. Bom, primeiro que isso não é dica de investimento, acho que é até proibido aqui no Brasil ter esse tipo de abordagem de indicar investimentos e não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou colocando aqui são alguns números, algumas estatísticas, sabe do quê? Do e-mail marketing. É isso que um e-mail marketing pode fazer pelo seu negócio. Para cada R$ 1 que você colocar, você ganhar na faixa de 40, 44, R$ 45. Obviamente, isso é uma média mundial, tem muita gente ganhando mais do que isso, mais do que 44, 45, e tem muita gente ganhando zero, não ganhando nada, tentando fazer sucesso ali com o e-mail marketing e não está ganhando. Então, na média, é mais ou menos isso que um retorno de uma campanha de marketing pode dar para diversas empresas, de diversos segmentos, para diversas indústrias. Cada uma tem uma particularidade e pode funcionar mais ou menos de determinada forma. Entretanto, essa é a média, são pesquisas que foram feitas e chegou-se nesse número. E é interessante notar que não só o e-mail marketing, mas o e-mail em si, ele já foi decretado, a morte dele parece igual ao Bitcoin. O Bitcoin acho que foi decretado 417 vezes que o Bitcoin iria morrer. Com essa queda aí que está tendo essa semana, já deve ter ido para 418. Eu acho que uma das únicas coisas que podem competir com o Bitcoin em decretar a morte é o próprio e-mail, porque o e-mail já foi decretado até pelo Bill Gates. Acho que só falta desses caras grandes aí, só falta o Elon Musk comentar também que o e-mail está com os dias contados, mas não está. Por quê? Porque no mundo inteiro, mais de 92% das pessoas que utilizam a internet possuem pelo menos um e-mail. Então é um número muito, muito grande e a perspectiva é de crescimento, tá? E aí quando a gente olha para esse número, a gente fica pensando, pô, é muita gente realmente utilizando o e-mail, né? Mas será, utilizando não, tendo o e-mail, mas será que essas pessoas estão utilizando o e-mail? Pois é, elas estão. Dessas 92, tem pelo menos 72% das pessoas que olham um e-mail pelo menos 6 vezes por dia. Então você entra lá no e-mail, checa. Hoje em dia você tem, o seu celular te avisa, né? Quando você chega um e-mail. Aliás, até fazendo um parênteses aqui, esse é um dos grandes problemas para quem... sabe essa história que tá tendo do pessoal que tá roubando Pix? Então a pessoa entra no seu celular e acaba roubando o seu Pix, e aí você fica pensando, mas como que ela entrou no meu banco? Hoje em dia é por digital, hoje em dia é por senha, eu tenho uma senha bastante complexa, não tem como ela fazer isso. Então, o que a pessoa faz? Às vezes ela rouba o seu celular e aí ela vai lá em recuperar senha. Como o seu celular, você recebe um e-mail no seu celular de recuperação de senha, então o ladrão, o que ele faz? Ele olha ali, manda recuperar a senha e já aparece o e-mail para ele, ele manda fazer uma nova senha, tá? Se o seu banco não for tão seguro, não tiver outro mecanismo, você pode acabar se dando mal. Saindo do parênteses, voltando aqui aos números, a gente tem 72% das pessoas que olham os e-mails pelo menos 6 vezes por dia, e aí a gente tem que pensar, então tá bom, mas ela olha o e-mail 6 vezes por dia, mas eu tenho um negócio, eu não quero saber se a pessoa tá olhando ou não o e-mail, né? Não só o meu, mas o e-mail de outras pessoas também. Eu estou interessado em vendas, eu estou interessado que ela compre o meu produto. E aí que a gente entra em outro número que eu acho muito interessante também. Dessas pessoas que têm um e-mail, que olham pelo menos 6 vezes por dia, dessas pessoas que olham 6 vezes por dia, pelo menos 44% dessas pessoas realizam pelo menos uma compra pela internet. Então, o índice de compra dessas pessoas é muito alto, tá? Então 44% dessas pessoas que olham os e-mails, que possuem uma caixa de e-mail, 44% delas realizam pelo menos uma compra na internet. E aliás, eu até estava pensando aqui, eu ia começar o vídeo contando um pouco da história do e-mail, mas eu achei mais interessante falar um pouco de quanto você pode ganhar. Mas é sempre importante, eu gosto pelo menos, de olhar um pouco para a história e tentar entender quem foi que fez, quem que desenvolveu. O cara que desenvolveu o e-mail foi lá em 1971 ou 72, eu não lembro muito bem. Foi em 71. Foi o Ray Thompson, eu acho que é assim, Ray Relison, tá? Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas mais ou menos assim. E aí o desejo que ele tinha, na verdade, era apenas de fazer com que duas pessoas conversassem pela internet, só que não igual um telefone, porque no telefone você precisa estar naquele momento.
Então, o desejo do Ray é que você, por exemplo, você acordou de manhã e você quer mandar um recado para alguém. Então, ele tinha essa vontade de acordar e já disparar uma mensagem para uma pessoa, sem necessariamente que essa outra pessoa estivesse no mesmo tempo presente que ele. Então, aí ele teve essa ideia de criar esse dispositivo, né? Esse dispositivo de mensagem. E aí, por isso que o nome é justamente esse, né? Que é o correio eletrônico, tá? Outro ponto que eu queria colocar é que, tudo bem, Lucas, você já falou que o e-mail é legal, você citou alguns números, mais ou menos como é que funciona, mas e na prática, né? Porque às vezes a gente está olhando para as pesquisas e essas pesquisas são pesquisas internacionais, são pesquisas feitas por grandes empresas. Muitas dessas pesquisas, inclusive, elas são tendenciosas, tá? Tem que ter esse cuidado também, porque se eu tenho uma empresa de e-mail marketing e eu faço uma pesquisa, é interessante que esses números sejam bons para mim, né? E eu concordo, eu também acho que essa linha de raciocínio faz sentido. Então a gente tem que trazer um pouco para a prática. Quer ver? Pensa só, quando você vai comprar o ingresso de um show, por exemplo, aonde que você vai buscar o seu... Por exemplo, se você comprou o ingresso hoje, você tem um show para daqui 30 dias, passou 30 dias, você vai olhar o seu ingresso, se ele foi disparado para onde? Você vai olhar se foi um SMS, se foi um WhatsApp? Não, 99% das vezes você olha a sua caixa de entrada, você vai procurar nos seus e-mails ali, se está ali aquela mensagem, né? Aquele conteúdo, aquele PDF que você precisa resgatar para poder entrar no show. Então, na prática, quer ver outro exemplo? Você tem um aplicativo e você precisa reiniciar uma senha. Você tem algumas opções. Normalmente, a gente utiliza o recuperar senha e manda a senha para um e-mail. Tá, legal. Quando você vai fazer um cadastro numa rede social, um cadastro em algum lugar, você faz um cadastro com o quê? Com telefone, às vezes é o telefone também, mas na maioria das vezes é o quê? É o próprio e-mail. Ainda que você diga, não, Lucas, eu já tenho o Facebook aqui cadastrado e toda vez que eu vou fazer um login em algum lugar, eu utilizo essa opção de realizar o login com o Facebook. Mas você tem que lembrar que você está fazendo com o Facebook e o Facebook tem um e-mail atrelado à sua conta, tá? Então tinha até mais ou menos uma frase que ela dizia que... Como é que era a frase? Que você precisa de um e-mail para criar uma rede social, tá? Mas você não precisa de uma rede social para criar um e-mail. Então acho isso bem interessante também. Existem outras aplicações também para você utilizar um e-mail, né? Então a gente falou de recuperação de senha, a gente falou para recuperar algum produto. Quando você compra também um infoproduto, o infoproduto também está atrelado ali ao seu e-mail. E recentemente eu gosto bastante de interagir com criptomoedas, com Bitcoin. Eu estava dando uma olhada e uma das promessas dessa nova realidade de metaverso, etc., é justamente que o e-mail ia deixar de existir, né? E aí eu reparei que para você criar uma carteira digital, uma conta digital para você pôr alguns criptoativos ali dentro, eles pedem que você coloque um e-mail. Olha que curioso. Por quê? Porque é uma segurança a mais para eles, tá? Então, mesmo essa leva de jovens que estão chegando agora, que precisam começar a interagir com esse novo universo aí de tecnologia, muitas dessas tecnologias estão pedindo um e-mail, porque o e-mail realmente é incrível, né, cara? Você manda o negócio ficar lá parado por anos, você tem um acesso fácil ali de forma interessante. Tá, então a gente já viu algumas aplicações práticas, a gente já olhou para alguns números, e aí sempre vem aquela parte criativa, né? Tá bom, Lucas, eu tenho meu negócio aqui, mas que tipo de conteúdo que eu vou criar? Como é que eu vou fazer isso? É muito difícil, é complicado, o meu negócio é um produto apenas, e aí eu lembrei na internet, acho que é aqui em São Paulo, inclusive, eu acho que é no estado de São Paulo, mas no interior. Quer ver um negócio complexo de gerar conteúdo? Tem uma empresa que é um cemitério. E eles fazem um tipo de conteúdo muito legal, muito bacana na internet. Depois eu vou pesquisar o nome certinho desse cemitério e mando aqui para você. Mas é um conteúdo complexo, né? Como é que você vai tratar desse assunto? E eles conseguem tratar de uma forma leve, de uma forma interessante. Mas nem todo mundo... A gente não pode pegar os exemplos extremos e trazer para a realidade de todo mundo, né? Uma boa métrica que eu acredito que você pode utilizar, olha os números aí de volta, é a regra de Pareto, que é ou regra 80-20. O que é a regra 80-20, regra de Pareto? É você produzir 80% de conteúdo voltado para conhecimento do seu cliente, para conhecimento do usuário que está lá do outro lado. Não é conteúdo de vendas, ou seja,
Vamos supor que você, aqui vai pegar um exemplo difícil, que você venda isopor, tá? Você só vende isopor, você vende lá um monte de isopor. Então você pode criar conteúdos dos tipos de aplicação onde você pode utilizar o isopor. Você aí que não trabalha com isopor pode achar que o isopor não tem apenas uma utilidade, mas não. O isopor tem, cara, 200 atividades. Você pode usar para embalar, você pode usar para fazer aquelas bolinhas, você pode usar para fazer tratamento acústico. Cara, realmente, são muitas aplicações. Então você faz 80% de conteúdo voltado para essa parte um pouco mais criativa, um pouco mais de instrução. Ah, Lucas, e os outros 20%? Os outros 20% você precisa vender, não precisa? Então, esses 20% que você vai utilizar, você foca em venda. Então você manda bastante. Vamos supor que no mês você vai produzir 10 e-mails. Você vai mandar 8 explicando para o cara como que ele pode utilizar o seu produto, quais são os benefícios, sem venda. Você não está interessado em vender, você está só criando um relacionamento. E desses 10, 2 você vai utilizar para fazer a venda específica, tá? Então deixa mais ou menos entre o meio e o final. Entre o meio e o final ali da sua leva de 10 e-mails, você dispara 2 voltados para vendas. Então era mais ou menos isso que eu queria dizer sobre o que você pode fazer. E aí entra também um outro aspecto do que não fazer, né? Pô, Lucas, legal, mas eu tô aqui fazendo... Será que eu tô fazendo boas práticas de e-mail marketing? Tem alguns cuidados que você pode ter. Obviamente, você não pode criar spam, tá? Você não deve criar spam, que é você criar um monte de conteúdo e disparar, jogar em cima do seu cliente, jogar em cima do seu usuário. O spam não é só isso, ele é também isso. Você criar conteúdos que são irrelevantes, conteúdos que não fazem sentido para aquele usuário. Isso é muito ruim também. Não vou nem entrar no outro aspecto do spam, que envolve uma parte um pouco mais técnica, mas você que já está ali no dia a dia, você não pode... Eu vou utilizar a palavra spam, talvez não seja nem tão adequada, mas o que eu quero dizer é que você não pode encher o usuário de conteúdos inúteis, irrelevantes, conteúdos fora de contexto, tá? Acho que deveria ter até um outro nome aí para esse spam, mas para esse problema. Mas é isso que eu quero dizer. Não sobrecarregue o seu usuário, o seu cliente final com conteúdos irrelevantes. Outro ponto, nunca compre uma lista de e-mails. Não adianta a gente falar isso 10 vezes, mas sempre vem alguém falar: ah, Lucas, eu tô com uma ideia aqui de começar um negócio, o que você acha da gente comprar aqui, ó, tem uma lista de 3.000, 4.000 pessoas e a gente dispara para essas pessoas. Eu acho uma ideia péssima, uma ideia horrível. Por quê? Porque são pessoas que nunca interagiram com você, pessoas que nunca interagiram com o seu negócio. As ferramentas de e-mail, elas estão bem mais complexas e bem mais seguras. Assim que o seu e-mail bater na caixa de entrada lá do seu possível cliente, que você acha que pode se tornar seu cliente, a própria ferramenta já vai identificar que aquela pessoa não tem relacionamento nenhum, já vai te dar um pontinho negativo. Esse pontinho negativo vai contar lá na sua plataforma de disparo, e cada vez que uma pessoa receber um e-mail, uma pessoa que não tem nada a ver, você vai receber um pontinho negativo. Vai chegar uma hora que o seu e-mail vai chegar numa blacklist, então você não vai conseguir nem disparar mais e-mails. Isso me leva a outro problema também, que é o compartilhamento de base de dados. Esse é um problema que é até crime, você não deve compartilhar o seu e-mail. Vamos supor, estou fazendo parceria com não sei quem e eu vou dar os meus e-mails para essa pessoa. Não faça isso, os clientes são seus. Você não pode compartilhar sua base com outra pessoa que não tem nada a ver, ainda que seja um grande amigo, que você vislumbre uma parceria de negócio. Existem outras formas de você conseguir fazer essa intersecção do seu negócio com o negócio do seu parceiro e fazer com que isso funcione e usando as duas bases, mas é outra forma, não é assim que você deve utilizar. Outro ponto também é na hora de criar o e-mail. Tá? Tem muito cliente que às vezes nos procura: Lucas, cria um e-mail marketing para mim, eu quero colocar 5 fotos no e-mail, eu quero colocar um vídeo, quero colocar não sei o que. É legal, é bonito, mas a entregabilidade desse tipo de e-mail é muito baixa, tá? Então, se você tiver que optar entre entre a complexidade de um e-mail e a simplicidade, opte pela simplicidade, porque a simplicidade ela vai ter uma entrega maior. Então, você vai conseguir disparar, o seu e-mail vai chegar para mais pessoas vão, além de receberem, mais pessoas vão abrir
também esse e-mail, porque ele não vai ser complexo de carregar. Hoje em dia, muitas pessoas olham o e-mail pelo celular, então para carregar no celular é um pouco mais complexo. A internet às vezes está no 4G, está no 3G, tem que ter esse tipo de cuidado, tá? Então, tomem esses cuidados, olhem para esses números, procure fazer o e-mail marketing, porque realmente dá retorno na prática. Aqui com os clientes a gente percebe também que dá muito retorno, é interessante e é uma das mídias mais baratas que se tem para fazer marketing, para fazer vendas pela internet. Então você pode fazer Google Ads, Face Ads, você pode fazer qualquer outro tipo de publicidade e incluir o e-mail marketing, que você vai ver que realmente é muito interessante para o seu negócio. É isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.